deixa eu aqui colocar algumas dicas aqui para vocês, né? A primeira dica é que essa live ela está sendo gravada e que ela será disponibilizada para vocês no nosso canal lá no YouTube a partir de amanhã, né, a partir do dia 9, no canal da Ergo Company. E uma coisa aconteceu, eu esqueci de dar o play de gravação. Então eu vou começar tudo de novo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 8 aqui de abril. Estamos começando nossa terceira live da semana, Ergonomia em Live. Bora lá, vamos dar continuidade. Pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês uma dica aqui para vocês, na realidade, todo o contexto. Essas 4 lives lhe dará o direito de um certificado de participação, mas você tem que assistir as 4 lives. Não conseguiu assistir ao vivo? Corre lá no canal da Ergo Company para você assistir as reprises. Cada live nós estamos entregando algumas sílabas-chave que vão compor uma palavra-chave. Então, já teve um conjunto de 5 sílabas na live 1, um conjunto de 3 sílabas na live 2, que foi na live ontem com o professor Átila Andrade, e hoje terá um conjunto de mais 3 sílabas, tá bom? Então, pegue papel e caneta aí para você anotar essas sílabas. E aí, né, você vai ter o direito a solicitar, compondo a palavra-chave, o seu certificado 100% gratuito, com o nome de todos os palestrantes, o cronograma, tudo lá para você. E aí tem um detalhe aqui para você. Anderson, cadê o link para eu solicitar o meu certificado? O link, ele somente será disponibilizado dentro do canal do Telegram da Ergonomia Grupo Raiz. Anderson, o que é o Telegram? O Telegram é como se fosse um WhatsApp, porém com funções muito mais melhoradas. E um canal no Telegram é diferente de um grupo no WhatsApp, por exemplo. Um canal no Telegram é um portal de notícia, onde a gente consegue colocar as informações lá de forma organizada para você. Inclusive, vai ter um tutorialzinho explicando para você como você solicita o seu certificado. Tudo bem? Então, Anderson, como que eu faço? Eu não tenho o Telegram ainda. O que eu faço? Calma, na hora que terminar a live, você vai lá no seu Play Store ou no seu App Store, você vai baixar o Telegram, instalar no seu computador, você vai fazer um cadastro, igual você fez no WhatsApp, tá? Fazer no WhatsApp, e depois você vai lá na busca e vai procurar o canal, lá no Telegram, o canal Ergonomia Grupo Raiz. Ergonomia Grupo Raiz. Anderson, é muita informação para mim, eu tô meio perdido. Bom, então, para isso, eu preparei um número de um WhatsApp para você tirar as dúvidas. E o número desse WhatsApp anote aí, 11, o DDD é 11, e o número é 98811 9083. Tudo bem? Esse WhatsApp é um número que eu tenho específico para divulgação em redes sociais, né? Justamente para uma certa segurança das informações, tá? Vou repetir novamente. O DDD é 11, o número é 98811 9083. Eu quero ver quem é um amigo que está aí na live que vai digitar esse número para mim aí, para os amigos que não têm a caneta ainda, anotar depois, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, sem mais delongas, eu vou aqui chamar o nosso amigo palestrante de hoje, que é o Dr. Robson Spinelli Gomes. Ele é físico nuclear, gente, presta atenção no nível da pessoa. Tá? Ele é físico nuclear, doutor em engenharia de produção, onde o doutorado dele ele trabalhou com ergonomia. Ele é mestre em ciência ambiental, professor em pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Ele é servidor e pesquisador ele foi servidor, né, por mais de 35 anos e pesquisador da Fundacentro, onde também dentro da Fundacentro ele foi diretor técnico, né, de toda a organização ali, o processo de estudo. Eu vou chamar ele aqui para vocês e ele vai poder contar um pouquinho mais sobre o currículo dele e se apresentar aqui para vocês, tudo bem? Então, um minutinho, chamando aqui o Dr. Robson Spinelli para dar um oi para vocês aqui. Então, vamos lá, já está aqui chamando ele.
minutinho, ele vai aparecer aqui para vocês em 3, 2, 1. Olá, Dr. Robson Spinelli, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Anderson, pelo convite. É uma satisfação participar e, como você, na primeira chamada que teve hoje, anunciou, é a minha primeira live, aos 56 anos de idade. Então, é uma experiência nova, né? Mas eu acho que esse mundo virtual está aí para nos ajudar, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando, né? Então, o mesmo mundo virtual que distanciava as pessoas, hoje estão aproximando as pessoas. Pois bem, vamos falar aqui, né? Primeiro, só uma informação: eu continuo sendo pesquisador da Fundacentro, tá? Eu continuo no quadro de servidor da Fundacentro, né? E já completei 35 anos de trabalhar em janeiro passado, e estamos aí na luta. Pois bem, vamos falar aqui um pouquinho, né, nessa live que você me convidou para falar sobre a questão do GRO, né, e acredito que os aspectos de ergonomia já foram abordados na live anterior, né, que teve toda uma questão de definição de termos e abordagens, mas não me furto aqui, se assim for necessário, falar também sobre a questão ergonômica, na minha percepção enquanto estudioso também. Pois bem, a primeira pergunta que fica no ar, né, e eu com uma certa frequência tenho recebido nos grupos essa pergunta, é o que é o GRO, né, Gestão de Riscos Ocupacionais, ou o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais. E a pergunta é, o que é? Né? É GRO, é programa? E aí eu vou fazer citação, eu acho que é importante aqui citar, porque até uns tempos atrás nós não tínhamos a NR publicada, agora ela está publicada. Vocês acessam ela em download no Ministério da Economia, né, a nova NR1, e você tem acesso a ela na íntegra. Né? E, então, por exemplo, o item 1.53.1.1 está escrito o seguinte: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, PGR. Repetindo, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Então, com essa pergunta, nós podemos entender que o GRO está dentro de um programa, né? Então, a gestão de riscos ocupacionais, ela está dita na norma, descrita o que se pretende ser feito em relação aos riscos ocupacionais, mas toda essa gestão vai constituir um programa. Eu até já observei aqui as pessoas comentarem que GRO e PGR estão na mesma linha, né? Eu não estou colocando a linha se está na horizontal ou na vertical, mas pela definição do próprio texto da NR, está dito aqui, o GRO constitui, né, deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Né? Então, nessa amplitude, e aqui de passagem, eu fui professor durante alguns anos na Federal Fluminense, o curso de mestrado de sistemas de gestão, então gestão não é algo novo para mim, né? Eu já orientei muitos alunos sobre esse tema, né? Então, na verdade, de fato, né? O gestão, quando nós colocamos a palavra gestão, está trazendo a qualidade do profissional que vai gerir os riscos ambientais. E essa gestão, como ela for feita, ela vai construir um programa. Então, espero com a minha fala aqui ter definido no início essa questão. Pois bem, a minha primeira impressão, antes de abordar alguns temas específicos desta norma, né, que eu acredito assim, na verdade, essa NR, ela trouxe uma perspectiva muito positiva para o mercado do mundo do trabalho, ok? Embora hajam críticas paralelas, dizendo que é pela velocidade, né, pela rapidez com que foram feitas as NRs, eu não vou entrar nesse mérito, não cabe a mim discutir isso, mas enquanto estava diretor técnico da Fundacentro, fui demandado pelo Ministério da Economia para designar os profissionais que participariam dos grupos das revisões das NRs. Então, eu tenho que testemunhar que a Fundacentro participou, sim, né, de todos os grupos. E se a velocidade foi alta ou não compete aqui avaliar, mas que nós tenhamos minimamente algo que seja execuível. Acho que isso que é importante para a gente. E dentro dessa perspectiva, essa norma especificamente trouxe a questão da gestão. Não vi nenhum texto de norma anterior, nesses 40 anos das NRs, da POR 3214, alguma palavra que faz de gestão de riscos ocupacionais. Né? Não, nós tínhamos um programa de prevenção de riscos ambientais, o PRA. Mas a NR9, quando foi elaborada, já lá de 94, ela já era alvo de críticas, porque um programa de prevenção de riscos ambientais deveria ser muito mais abrangente, não só riscos físicos, químicos e biológicos. Né? Então, ela deixava de citar
ela deixava de informar a necessidade de identificar os riscos ocupacionais, riscos como ergonômicos, riscos mecânicos, né, riscos psicológicos, não tinha nada disso, né, e a gente aí observava o mercado, assim, era uma coisa interessante, porque acabavam aparecendo coisas no PPRA que nem a norma pedia, né, eu era síndico do meu prédio, apareceu um PPRA do meu prédio, então no PPRA tinha lá corrimão da escada, sistema de hidrante, nada disso estava no NR9, né, então eu acho que quando nós colocamos de uma maneira responsável a necessidade de identificar quais são os riscos ocupacionais, ele está com essa informação abrangendo, abraçando a avaliação e a percepção de riscos ambientais no processo de trabalho, né? Então, desculpa trabalhar só um pouquinho. Às vezes eu gosto de desenhar. Eu sou muito visual. Eu sei que o senhor falou da linha, né, do GRO, e desculpa se eu atrapalhei sua linha de raciocínio, mas eu acho que é só para dar vários estímulos, né, do processo de assimilação. A linha, o que está em linha. Seria correto a gente dizer que o PGR está contido dentro do GRO? Sim. Okay. Né? Porque, na verdade, assim, todas as ações que eu fizer em relação a alguns riscos serão projetos, serão programas. Ok? Então, a gestão principal vai ser como fazer gestão dos riscos ocupacionais. E, nesse sentido, então, a INR vai descrevendo essas diretrizes. Né? Ok? Ok. Então, por exemplo, no próprio objetivo da norma, né, eu acho que ela tenta explicitar, né, estabelecer disposições gerais no campo da aplicação, os termos e definições comuns das normas regulamentadoras. Então, essa norma tem um glossário importante que define o que é risco, o que é perigo, né, de uma abordagem mais contemporânea, qual é o conceito de risco, qual é o conceito de perigo. Nós temos essa dicotomia no nosso mundo, né? E aí coloca diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e medidas de prevenção em segurança e saúde do trabalho. Né? Então, acho que essa é a matriz da INR, né, que ela vem trazendo como perspectiva. Bem, doutor, o senhor acha que todo esse movimento, que a gente tem um movimento que ele inicia mais forte lá em 2017, não que foi em 2014 que nós temos o começo do E-Social, mas em 2017 que se formatou algo mais assim, em massa da parte da segurança e saúde do trabalhador. E começou-se a falar sobre fatores de riscos, né? Toda essa onda, né, que teve aí, contribuída pelo E-Social, esse processo de atualização das normas regulamentadoras, como que o senhor entende esse processo? Ele é construtivo, ele é positivo, né? Se somam essas ações, talvez isoladas ou atreladas, associadas? Eu acho que se somam, sim. Eu acho que na medida que a proposição em relação ao E-Social, quando ele foi iniciado pelo Ministério do Trabalho anterior, né, e compartilhado com o Ministério da Previdência, havia um interesse de identificar quais eram os riscos que os trabalhadores estavam expostos. Então, desde sempre, né, na prática, eu acho que o bom profissional de saúde e segurança do trabalho, ele tem esse olhar, né, ele tem esse olhar cognitivo para o processo de trabalho. É equivocado o profissional que atua só em observação a alguns riscos e não vê o processo como um todo. Eu preciso analisar o processo como um todo. Eu preciso ver como que o processo se fala. Eu preciso saber como a matéria-prima entra no meu processo. O que ela gera no meu processo. O que ela traz de risco no processo. Então, a ideia é que, desde o planejamento, tivesse uma condição de avaliar a segurança do trabalho. Ocorre que nem sempre isso acontece no Brasil, né? Boa parte do pessoal da segurança aparecia com o ambiente construído. Então, ia atrás do prejuízo. Né? Mas se a gente pudesse analisar a matéria-prima, nos riscos que ela traz, a toxicidade que ela possa ter, e aí trabalhar com forma de minimizar a exposição ocupacional, eu estou diminuindo os fatores de risco que levam o trabalhador ao seu adoecimento. Então, quanto mais fatores de risco eu tiver no processo de trabalho, né, maior será a probabilidade de ocorrência desse fator. Isso, inclusive, aparece na NR, né, quando nós falamos de matriz de risco, né? E aí eu acho que um desafio hoje posto nessa norma é que a matriz de risco será a escolha do empregador. É óbvio que o empregador, ele sozinho não fala nada. Ele depende do profissional de saúde e segurança do trabalho, né?
mas fica na responsabilidade do empregador a escolha da matriz. E eu sempre tenho colocado para os meus pares que quanto mais complexa a matriz for, melhor será o desempenho em relação à saúde e segurança do trabalho. Quanto menos complexo, menor. Por quê? Você cerca, né? Então, quando você cerca todas as condições ou todos os fatores de risco que levam à probabilidade de ocorrência, você vai ter um melhor desempenho, né? E aí, Anderson, pegando carona na tua fala, na tua pergunta, essa norma também traz uma coisa também com uma perspectiva da gestão, que a gente não tem como dissociar, né? Que é o PDCA. Então, é muito importante no planejamento de gestão que a gente tenha o planejamento, o desenvolvimento, o controle, ação corretiva, ou seja, inserindo a melhoria contínua. Então, passando de uma perspectiva que o processo de trabalho é dinâmico. Então, eu tenho que estar observando o processo diuturnamente, né, para verificar o que está acontecendo nos postos de trabalho, o que está acontecendo entre os trabalhadores, né, e aí, de certa forma, garantir uma boa gestão. Eu somaria a tua fala em relação a essa insight do eixo social e outros instrumentos que trouxeram uma necessidade de refletir os riscos ambientais, riscos ocupacionais, também com uma matriz da ISO, né, da Organização Internacional de Padronização, que legitimou a ISO 45001. Né? Então, nós temos a ISO 45001, que ela já, desde lá, 2015, né, eu participei de uma reunião internacional na China, uma missão de governo, onde a China já colocava lá novas fronteiras com a ISO 45001. Né? Em 2018, eu fiz um curso em Portugal sobre ISO, e ele já trazia quais seriam as novas paradigmas dessa ISO. E hoje, as empresas que têm sistema de gestão, isso está posto na norma, inclusive, até em termos de prazo, 3 anos, elas já têm toda uma estrutura preparada para fazer uma boa gestão de riscos ocupacionais. Né? Porque a filosofia da gestão é uma só, né? PDCA. Então, na verdade, assim, quando a gente traz um processo de gestão e você tem uma ISO 45001, né, que tem uma perspectiva, ela não é compulsória, né, mas ela vai trazer uma realidade de mercado, já está trazendo, né, haja visto que as primeiras empresas certificadas para isso foram as próprias empresas chinesas, e a China já estava discutindo um evento internacional em 2015, nas fronteiras da 45001. Então, na verdade, isso é uma questão de, a curto prazo, a médio, curto e médio prazo, isso está chegando no Brasil e mudar nossas realidades, né, então, eu acho que nesse aspecto é muito positivo ter essa palavra. O Vinícius aqui, ele colocou uma pergunta para a gente aqui na live, que eu acho que não é momento, inclusive, da gente falar, isso não foi bom, mas a gente pode refletir sobre as experiências, né? E ele até coloca assim, ó, o PPRA já era gestão, só que ninguém percebia isso. PPRA já tinha a essência do PDCA, né? Sim, concordo. Com essa nova redação, agora leva o direcionamento do profissional para refletir mais sobre esse aspecto que o senhor está colocando? Com certeza, e eu concordo com a intervenção da pessoa, porque assim, porque assim, tem lá as etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação, controle. Perfeito, é isso aí. Até porque, mas o que eu vou fazer de ruído agora? É as mesmas coisas que faziam de PPRA. O que eu fazia de agente químico? As mesmas coisas. Algumas coisas não vão mudar. Não tem como mudar. É uma metodologia, né? Agora, existem outras coisas que são desafios. Então, por exemplo, como é que você vai pontuar todos os riscos psicossociais? Né? Qual a metodologia você vai utilizar para isso? Né? Como é que você vai avaliar a questão ergonômica? Né? Sem você ter uma percepção ergonômica. Cortou. Térmico. Como a gente vai avaliar sem ter uma percepção, como que é? Ergonômica, né? Porque, na verdade, sim, tem que ser uma pessoa que tenha um feedback do que significa ergonomia, né? E eu sempre coloquei, e explicito isso, que a NR17, embora agora com essa revisão, mas a NR17, ela tem um pedaço da ergonomia. A ergonomia é muito mais do que está na NR17, ok? Porque nós temos ergonomia cognitiva, grid de projeto, nós temos uma série de coisas que embarcam na ergonomia. Então, é um desafio para a gente, né? É um grande desafio. Então, na verdade, sim, o rito de fazer uma análise ergonômica, o rito de fazer um laudo ergonômico, perfeito, né? Temos um rito para isso. Mas, na verdade, assim, a proposta e como se interage esse ambiente, como se fala esse ambiente, quais são os mapas
cognitivos do trabalhador, da ação psicossocial, né? Então, nós temos aí coisas que, muitas vezes, não é a máquina ou o local que vai falar, está entre linhas, está no discurso do trabalhador, está no depoimento do trabalhador, está na relação que ele tem entre seus pares. Então, a gente, hoje, na verdade, assim, isso que eu estou falando, o PPRA, ele só tinha risco físico, químico e biológico, ponto. Essa era a crítica. Essa era a crítica. Por que só esses 3 riscos? E eu vou responder por quê. Porque, na época, na verdade, os técnicos da Fundacentro que foram participar, na grande maioria, eram higienistas. O grupo técnico criado para fazer a revisão da NR9 eram de higienistas. Então, é extremamente natural que os higienistas fizessem uma norma com a compreensão de higiene do trabalho. Né? Entendeu? Até porque, não vou retroceder aqui, mas nem era a NR9 que seria a alvo de revisão, seria a NR6, e acabou acontecendo a NR9, né? Mas aí isso é passado. Então, assim, na verdade, né, a gente deve adotar a questão da gestão de risco com uma forma mais abrangente de olhar o universo do processo de trabalho. Né? E o universo de trabalho é as relações, como ocorrem suas relações internas, esse é um desafio. E aí, assim, como trazer isso no papel? Né? Isso trazer no papel é uma matriz de risco, que você vai ter que colocar os fatores de risco, os danos, você vai ter que conhecer um pouco dessa questão, quais são os danos ao trabalhador, à sua saúde, vai ter que identificar, né, e aí não é o achismo, tem que ser conhecimento científico. E aí eu sempre coloco para as pessoas, primeiro referência eu coloco a IARC, Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, né, que ela é uma agência vinculada à Organização Mundial da Saúde, e ela fala, inclusive, de todas as substâncias químicas, físicas, que pode estar relacionado a algum risco de mutagênico, risco cancerígeno para o trabalhador. Mas, independentemente disso, você vai ter que ir nas matrizes de informação para verificar se em relação a gente tem a questão de fazer essa matriz, né, de uma forma mais complexa, né? Ô, doutor, essa matriz, então, ela está correlacionada entre probabilidade e severidade. Sim, né? Dano, isso, assim, isso. Pegando uma relação aqui, né, de matriz. E quando o senhor traz essa perspectiva, olha, nós vamos precisar estudar, né? E é justamente isso que o senhor está colocando, buscar referências para estabelecer esses parâmetros, não sei, talvez o adjetivo seria o melhor aqui, os parâmetros para você fazer essa correlação entre aquele fator de risco ou aquele perigo, entre a correlação da sua probabilidade e severidade. E a partir daí você fazer um cruzamento. Isso. Exatamente. É o mínimo. É o mínimo. Lembrando, né, eu não sei, assim, eu sempre tenho uma leitura crítica no bom sentido, né, que nós temos uma legislação que impõe ao mercado brasileiro requisitos mínimos de segurança do trabalho. Ok? São requisitos mínimos. O que não impede que nós, prevencionistas, façamos mais do que o mínimo. Né? Então, não temos que esperar que o Estado coloque tudo o que eu tenho que fazer na prevenção, mas eu tenho que fazer o mínimo. Então, acho que aqui está o mínimo. Né? Então, o mínimo está aqui posto, o que significa que o bom profissional de segurança do trabalho ele vai fazer mais do que o mínimo. Não vai ser só performance só baseada naquilo que está na NR, mas ele vai ter o dever ético e profissional de buscar informação para fazer a sua melhor gestão que ele possa fazer. Né? Então, por isso que a gente sabe que há uma crítica e há um risco de quando não se tem uma matriz definida. Qual o modelo de matriz? Né? As pessoas eu acho, o dia todo, quase todos os dias, perguntam qual é a matriz que você está utilizando, né, em relação à questão aqui. O governo coloca, ele colocou ao empregador. Eu uso como referência as matrizes da NIOSH, né, uma instituição americana, né, que análoga à Fundacentro no Brasil, né, que já tem modelos de matriz, como dizia no início da nossa fala aqui, eu já era professor de pós-graduação na Federal Fluminense, e utilizamos matrizes de análise de risco lá nos programas de mestrado em sistema de gestão. Né, então, assim, você ficar atento, e aí eu acho que um também posto, é que a matriz de risco não é construída com uma pessoa, né? Porque, ou um profissional. Porque como é que você vai fazer essa correlação de severidade, dano, ocorrência? Você tem que conjugar isso com outros profissionais de formação. Né? Então, às vezes eu tenho um conhecimento, o meu conhecimento do Robson Spinelli é limitado perante a outros conhecimentos que nós temos no mercado. Quem sou eu? Eu sou uma formiguinha no meio desse universo todo. Então, na verdade, assim, nós temos que nos associar, os atores sociais,
Então, a medicina do trabalho, falar com a engenharia de segurança do trabalho, falar com a ergonomia, falar com a psicologia, trocar figurinhas para construir uma matriz, né, mais fidedigna, que a gente tenha parâmetros, que a gente possa conseguir mensurar, né, qualificar os riscos. Então, acho que nesse aspecto, né, é o maior desafio posto para os bons profissionais de segurança do trabalho. Porque, em regra geral, a gente sabe que segurança do trabalho também ela representa lucro. Lucro para se eu colocar lucro em termos de investimento para o empregador que coloca a gestão de riscos, ok? Porque sempre tinha o discurso que segurança do trabalho era algo que gastava mais. Não, se ele diminui o passivo que ele tem, né, que ele pode ter no processo de trabalho, ele está economizando, dará lucro para ele. Terá um lucro em termos de gestão. E a ergonomia pode mostrar isso na produtividade, pode mostrar isso na questão do bem-estar dos seus trabalhadores, né? Agora, por outro lado também, a falta de informação gera lucro para aqueles que trabalham com isso, né? Com a desinformação. Então, eu sempre pergunto assim, tem uma receita de fazer GRO, tem uma receita como no passado de fazer PPRA? Eu poderia exemplificar vários exemplos de pessoas que me consultavam. Não tem na Fundacentro um livrinho que ensina a fazer PPRA? Não há. Então, assim, porque cada processo de trabalho tem essa natureza, cada processo de trabalho tem sua especificidade, tem o seu DNA, né? Então, na verdade, só quem está trabalhando, e aí um detalhe, né, que eu chamo muito a atenção, e como profissional que estudou ergonomia também, não poderia deixar de fazê-lo, né? Não fazemos gestão de riscos isoladamente. Gestão de riscos tem que ser feita com o trabalhador, né? E mesmo na norma que garante que na ergonomia a gente sabe que isso é sine qua non, né? Deixa eu só restabelecer. Ou seja, não ouvir o trabalhador... Deixa eu só restabelecer, vai voltar aqui, deixa eu ver, 3, 2, 1, pode continuar, desculpa, foi só uma conexão aqui, um delay. Ops. Já voltou. Amigo. Deve ter desencaixado só a sua internet. Voltou. Aí, tá legal. Tá, vamos lá. Não, a gente não pode perder, porque senão a gente encerra essa live e começa outra, se for o caso. Então, eu tô com o problema do panelaço, vai ter daqui a pouco aqui. Mas vamos lá. Calma, não entra nesses detalhes. Aí a questão é o seguinte, a ergonomia sem ouvir o trabalhador, ela é manca, né? Não existe ergonomia sem ouvir o trabalhador. Mas para os ergonomistas, isso faz parte da nossa doutrina. Ouvir o trabalhador, perceber as suas necessidades, suas demandas. Mas os profissionais que não têm essa visão da ergonomia, muitas vezes não têm essa percepção, né? Então, é importante participar do trabalhador. E não é só colocar o trabalhador lá, para ficar mapa de risco na NR5, não é isso. Né? É algo mais, é trazê-lo para discussão, é trazê-lo para abordagem e verificar, porque quando no coletivo a gente traz a informação, a gente traz informações que muitas vezes, isoladamente, a gente não vê. Né? Então, os códigos, as questões que a gente tem no próximo trabalho. Né? E que claro, doutor, né, peraí, segura esse item aí. E até eu vou só fazer uma intervenção aqui, é até bom que dá uma equilibrada aí na sua internet. Na realidade, aqui eu quero te passar algumas mensagens. Na realidade, assim, nós temos pessoas do Brasil como um todo. Nós já tivemos um pico aqui, acompanhando ao vivo, de 68 pessoas. Mas é só no final da live que a gente vai ver quantas pessoas nós tivemos acessadas. Mas muita gente mandando os parabéns para ti, muitas mensagens, né? Tem gente do Pará, tem gente lá do Sul, tem gente do Brasil inteiro. Olha só a proporção da comunicação que nós estamos permitindo, né, e levando acessibilidade ao conhecimento. Né? A gente reduzir esse limbo conceitual, esse limbo, às vezes, da particularidade que existe, né, da prática da segurança do trabalhador dentro de algumas regiões. Então, esse aqui é um canal, eu agradeço muito o senhor e agradeço cada um de vocês que está aqui nos acompanhando. E, pessoal, eu sei que está picotando, tá, Joinville, tem um punhado de gente aqui, eu sei que está picotando, mas lembre, vai ficar gravado lá no YouTube, tudo bem? Então, vocês podem olhar isso na íntegra. Piauí, olha aí,
né? Bahia, Cruz das Almas, Manaus, Natal. Nossa, olha, tem gente do Brasil inteiro, doutor. Fortaleza, o Igor lá de Fortaleza, Curitiba. Não, só para o senhor ver a magnitude desse diálogo nosso, Perfeito. Então, nós já chegamos a 30 minutos da nossa live. Por favor, eu te interrompi você falando um item. Lins, São Paulo, Bagé, que vocês não falam o nome de todo mundo, Boa Vista, Maceió, Macaé, desculpa. Vamos lá, agora é com o senhor. Nós paramos num item, tá? E, por favor, vamos retomá-lo? Tá, então eu estou aqui. Tá bom, vamos lá. E obrigado, Anderson, e obrigado a todos aí, de certa forma, essa gentileza de perder um tempo à noite, mas apesar do nosso confinamento, ouvir aqui um professor que sabe um pouquinho mesmo, não sei tudo não. O item 1.5.3.2.1, né, que número, né? A organização deve considerar as condições de trabalho no sistema NR 17. Então está respondido aqui que a NR 17 ela deverá, né, em relação à questão da ergonomia, ditar os parâmetros. O que não exclui aqui também, numa outra leitura, a possibilidade de você identificar riscos ergonômicos, ok? Então, na verdade, a gente tem um olhar para a questão ergonômica, né, que na amplitude da avaliação ambiental é importante. Doutor, né? deixa eu só... Outra questão... Aproveitando, nós temos o item 1.4.4, que vai falar sobre que o empregador é obrigado, é dever do empregador informar os riscos ocupacionais, né? E aí, eu acho que... ponto 4.1, desculpa, eu acho ponto 4.1. Informar os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando dos riscos conforme as suas naturezas. A natureza física, química, biológica, e entre eles o ergonômico e o psicossocial, o mecânico, abrange todos, não temos limitação. Essa é a diferença. Não tem uma receita de bolo aqui colocando quais são os riscos. Eu tenho, assim, eu gosto de desenhar, desenhar o esquema, né? Eu falo assim, que a NR1, ela é a norma mãe. É a norma mãe que pede ajuda para os filhos para redirecionar o que ela precisa, né? Então, Dito, assina embaixo. É isso mesmo, Anderson. A NR1, ela traz a matriz, ela traz a filosofia. Então, acho que o governo, de forma acertada, a Secretaria do Trabalho, de forma muito assertiva, junto com a CTVP, ela define a NR1 como uma linha mestra que deverá ser orientativa para todas as outras NRs, né? Porque nós tínhamos aí muitas NRs, 37 NRs, né? Muito boas, algumas muito boas, com grande conteúdo, mas que dificilmente tinha muita interação entre elas. E aí, ao definir uma matriz, né? Até a exemplo da própria matriz de ISO, né? Que nós temos uma ISO comum, e nós temos ISO de produto, ISO de ambiental, ISO ocupacional, então nós temos linhas, vertentes de uma matriz. Então, essa matriz, ela traz como conceito aquilo que a gente espera minimamente, e a partir daí vai fluir para as demais normas, né? Inclusive os anexos que virão, né? Por exemplo, eu estou incumbido aí de ver o anexo da radiação ionizante, da radiação não ionizante, né? Então, mas na verdade, assim, a gente vai estar trabalhando no sentido de garantir que aquilo que era feito no R9, né, que vigora até março do ano que vem, seja incorporado na gestão de riscos ocupacionais, porque, como foi dito anteriormente, aí, a NR1 já trazia algum conceito, e a gente tem que aproveitar, né, aquilo que de bom tem. As empresas não vão deixar de falar, agora eu pego tudo que eu tenho e jogo fora. Não! Ela tem um histórico. Esse histórico é fundamental, inclusive, para a saúde dos trabalhadores que trabalhavam lá. Ela tem que manter esses registros. E o GRO, inclusive, coloca registro de 20 anos aqui, inclusive. Né? Então, é muito importante a garantia da gestão. Uma das coisas que eu quero explicitar, também muito comum que vai colocado para mim, tem um item lá que fala, né, o item 1.5.2, né, que para fins de caracterização de atividades e operações insalubres ou perigosas, deve ser aplicado a disposições na NR15. E aí pergunta, o que quer dizer isso? Muito simples. O GRO não deve ser utilizado para a caracterização de insalubridade e periculosidade. Ponto. Né? Ou seja, a monetização do risco, ou seja, a caracterização para fins de pagamento, de adicional, insalubridade e periculosidade, não é o GRO o instrumento. Porque o GRO é um instrumento de gestão. E como gestão, ele coloca o que eu tenho, quais são os riscos, o que
vou fazer mitigá-los, qual é o meu plano de ação, né? E identificando um inventário de risco que está no documento aqui, colocando, na verdade, o que eu tenho para fazer. E essa performance, que é o que diz que o governo vai avaliar. Olha, a empresa está colocando, né? E por isso que, na essência, o eixo social trazer como perspectiva isso, né? Publicizar os riscos ocupacionais, os riscos que o trabalhador tinha. E quando eu tenho uma gestão real, mas comprometida, eu estou garantindo uma eficácia sobre a mitigação, a eliminação ou neutralização da exposição ao risco ocupacional do trabalhador, né? Então, todos ganham. A empresa ganha, os trabalhadores ganham, nós ganhamos, porque, na verdade, nós vamos atuando de forma prevencionista. Né? Vamos colocar mais alguma questão? Vamos colocar aqui, mais uma vez, redesenhando, mas eu quero colocar aqui, deixa eu colocar algo aqui para ti, doutor, peraí, eu gostei, na verdade, são muitos elogios chegando aqui também, tá? Muitos elogios, muitos posicionamentos e preocupações, como a Clemene Rodrigues, ela falou que fez um curso de ISO, né, e que ela sentiu os próprios profissionais ali da segurança do trabalhador com bastante limitações com os aspectos da ergonomia, tá? Ela faz essa perspectiva, né, que, olha, a segurança do trabalho precisa conversar mais sobre a ergonomia. E aqui, ó, o Rócio, ele faz o seguinte, ó: gosto muito de pessoas que sabem muito e são humildes como o senhor. Parabéns. Então, esse é o elogio do Rócio para o senhor. Obrigado, Rócio. A questão que a colega coloca da ergonomia é fundamental, né? Nós temos um universo de expansão. Eu posso dizer para vocês, assim, como experiência própria, que depois de atuar, estava gerente da higiene do trabalho na Fundação durante 10 anos, coordenando a gerência de higiene do trabalho, né? E me deu um anseio, uma vontade profissional de conhecer ergonomia. E a oportunidade que eu tive foi ingressar no doutorado na Federal de Santa Catarina, né, com uma excelente orientadora, Leila Amaral Contígio, né? Eu tinha conhecido ela no Canadá, e ela, de uma forma muito respeitosa, muito qualificada, me aceitou no programa de doutorado, né, e fiz lá na Federal de Santa Catarina o doutorado em engenharia de produção, área de consideração e ergonomia. E posso acreditar, dar um testemunho próprio, que quando eu conheci a ergonomia, meu universo cognitivo expandiu. Porque a ergonomia não tem fronteiras. A ergonomia é muito mais do que a gente possa pensar. A ergonomia é apaixonante. Ou você ama ou você odeia. Eu acho que, em regra geral, você ama. Porque você entra na questão do trabalhador, nas relações do trabalho, na questão cognitiva, na questão de projetos, e aí você começa a perceber que para a ergonomia funcionar bem, todas as etapas anteriores deveriam também funcionar bem, né? Então, o que acontece? Às vezes, a falta de reconhecimento de riscos ambientais, a falta de prevenção, ela acaba gerando mais demandas para a ergonomia, e não são essas demandas que a gente tem que resolver, porque as demandas de avaliação ambiental devem estar no gerenciamento de riscos ocupacionais. Agora, as situações de conforto, aquilo que ainda não foi assegurado ao trabalhador, ou seja, aquilo que é específico do posto de trabalho, específico do trabalhador, o ergonomista entra. E aí entra, né, para arredondar o processo, para deixar a coisa funcionando legal. E aí, assim, eu tenho controle de riscos ambientais, eu tenho ausência de exposição ocupacional, eu tenho ausência de adoecimento do trabalhador e eu tenho uma condição de conforto ao trabalhador. E aí a gente vem para uma questão que a gente tanto pleiteia, que é ter um ambiente salubre, né? Por que nós queremos um trabalho salubre? Porque insalubre, nocivo à saúde. E por que temos que ter um ambiente nocivo? Né? Por que temos que ter alguma... Então, a salubridade sobre risco à saúde ele é discutível, porque, na verdade, assim, como que você vai determinar uma insalubridade, você sendo um profissional de segurança, e vai dizer para você, olha, então você não consegue controlar a exposição do trabalhador, está caracterizando a insalubridade, então vai ser mais fácil pagar o adicional? Ou seja, é um atestado de competência, desculpa, né? Ou um atestado que a gestão ocupacional não está ainda adequada. Então, assim, quando a gente conseguir todas as etapas trabalhar de redondinhos, nós vamos ter um ambiente salubre, né? Um ambiente que as pessoas tenham prazer de ir trabalhar, um ambiente que as pessoas não entrem de uma forma e saiam da mesma forma, ou da mesma forma aprendendo, né? Porque o processo de trabalho também aprende. O processo de trabalho também traz conhecimento, né? Uma coisa é estudar na faculdade, universidade, que todos nós passamos, e quando nós vamos para
o chão de fábrica, a realidade é outra. Né? Então, quando a gente chega na realidade do chão de fábrica, é uma verdadeira escola. Né? Então, eu aprendi ruído, radiação, não estudando atrás de uma cadeira, mas indo nas fábricas, fazendo avaliação, ouvindo o trabalhador, né? Se colocando no lugar do outro. E eu acho que um desafio nosso, prevencionista, e ao ergonomista, acho que essa dica é sempre fundamental, eu acho que todos os ergonomistas bons usam, é se colocar no lugar do outro. Né? É muito confortável para a gente estabelecer esse conforto para o outro. Mas será que aquelas condições são confortáveis para mim também? Né? Então, quando a gente coloca a questão do EPI, né, a gente sabe que, em regra geral, as empresas colocam o EPI, né, como um processo de anteparo ao risco ocupacional. Não é. Não é. O EPI deve ser a última medida na hierarquia de controle. Fonte, trajetória e EPI. Né, isso está dito. É a Organização Internacional do Trabalho. Já está há longos anos, há séculos isso. A OIT completou 100 anos. Né? Então, assim, na verdade, nós temos coisas que estão postas para a gente há muito tempo, de pessoas que passaram por nós aqui e deixaram um legado. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Diogo Pupo Nogueira, que era médico benemérito da USP. Né? Eu tive a felicidade de tê-lo na minha banca de mestrado. Né? Eu conheci o professor Bernardo Bedecó, excelente profissional que trabalhava no SESI, que tinha uma leitura, uma dinâmica. Então, assim, nós temos que pegar esse bastão que estou passando para vocês, tem que ir adiante. Porque se morre informação comigo, eu estou prejudicando toda a ciência, toda a sociedade. Né? Então, eu acho que trazer esse conhecimento, e a questão, por exemplo, quando eu coloco o EPI para o trabalhador, não é confortável. Agora, todo mundo está colocando EPI, ou o EPI está na prática em relação à questão do coronavírus. Né? Embora a gente saiba que a nossa maior preocupação atual são os profissionais que atuam em segurança e saúde, né? E como é que estão os EPIs dessa questão? Será que eles tinham número suficiente desde sempre, ou somente agora deflagrou essa situação dessa ausência de EPI? Né? Quantos ambientes de trabalho eu fui e que os profissionais compravam por conta própria os seus EPIs? Né? Então, hoje, talvez a sociedade está encarando o que significa EPI, né? Está encarando a importância disso. Né? Mas, na verdade, eu teria que estar garantindo a todos os profissionais, sem exceção, condições de trabalho adequadas. Né? E aí, se algumas condições requerem o uso de EPI, todos deveriam ter o direito de usar EPI. Todos deveriam ter o direito de EPI disponível para eles. Né? E não simplesmente improvisar. Porque, ao improvisar, é como se toda a técnica que constituir não valesse de nada. Então, vou improvisar um EPI. Eu acho muito estranho isso, improvisar um EPI. Desculpa, estou colocando na minha cabeça assim. Mas improvisar EPI é meio louco. Né? Ou talvez seja um anteparo, seja uma questão de contenção. Perfeito. E eu posso falar isso porque eu sou professor de biossegurança. Ok? Então, além de físico, também eu dou aula de biossegurança. Então, assim, na verdade, quando a gente tem uma questão do processo de trabalho posta, nosso desafio é grande. Né? E eu acho que se nós tivermos aí essa matriz, essa norma desenhada, né, de forma organizada e que reflita, de fato, aquilo que a gente espera, né, nós estamos dando um grande passo. Né? Ou seja, a ferramenta foi posta, a ferramenta aí. Então, se falta algum estímulo do profissional, olha, eu tenho que fazer gestão, a ferramenta está posta. Você pode falar com o empregador, olha, isso faz parte da norma reguladora número 1. Tem que ser cumprida. Então, a gestão, você pode utilizar ela como instrumento de trabalho. Não é mais facultativo. Agora, se você não fizer nada, não vai mudar nada. Né? Ou seja, aquele velho ditado, que nem sei quem foi o autor dessa, que papel tudo se aceita. Né? Então, na verdade, a gente espera que a gente tenha uma realidade colocada, né? E aqui eu também, a gente sabe, eu não vou reler a norma aqui, porque ela está disponível para todos e todas, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que esse conceito da gestão, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um olhar positivo, né? Porque, às vezes, é muito fácil para a gente fazer crítica, né? Para criticar, basta você estar de um lado, você do outro, e eu aponto o dedo. Mas eu não participei, eu não vi as limitações, eu não observei as fraquezas, os pontos fracos, vulneráveis, né? Numa matriz de risco, uma matriz de borda, você tem que verificar os pontos fortes, os pontos fracos, o que eu tenho posso melhorar. Né? Então, assim, dentro de uma abordagem de gestão,
você tem todas as ferramentas na tua mão, né? Então, e aí, assim, eu acho que eu quero dar muita ênfase ao que eu falei aqui. Não se faz matriz de risco sozinho. Então, se temos uma oportunidade agora de socializar, de conversar, de fazer troca profissional, é agora, né? Que cada um, dentro da sua competência, dentro do seu conhecimento, vai fazer troca, né? Então, e essa troca é tão positiva, né? As experiências que eu tive aí, né, na iminência de ter essa NR, eu fui convidado para ministrar um treinamento sobre isso, né? E falar, olha, eu não vou falar sobre GRO porque nem foi publicado, mas falar de gestão não há segredo algum sobre isso, né? Mas eu posso falar da minha experiência, porque na prática não muda, né? Então, assim, se eu tenho um mínimo posto aqui na norma, eu tenho que fazer pelo menos esse mínimo e algo mais, né? Esse algo mais que vai depender de cada um de nós, do compromisso de cada um de nós, né? Então, eu acho que esse era o recado, Anderson, e aí eu fico aberto aí para perguntas, eu acho que vale a pena abrir aí para as pessoas aí se manifestarem, se assim for. Claro. Bom, nós temos mais 10 minutos apenas de live, tá? É uma pena. Teve um momento que tudo aqui ficou mudo. E se vocês estão aí, né, mudo e ao mesmo tempo, assim, borbulhando por dentro, vai aí no Instagram, sobe esses coraçãozinhos se vocês gostaram do que o doutor acabou de falar aqui pra gente. Porque tem horas, doutor, que a gente não quer nem perguntar, a gente quer ouvir. Porque, assim, gente, a gente precisava ouvir isso, né? E talvez a gente fica, assim, comunicando e talvez nós precisamos de ouvir de algumas pessoas o que a gente sempre comunica, a gente sempre fala, ou às vezes nem dá atenção, né? E você trouxe essa reflexão. E você pode olhar aí no seu Instagram o tanto de coraçãozinho que está subindo aí. Tudo isso é gratidão, tudo isso é gratidão. Obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo por todo esse ensinamento, por toda essa partilha, esse compartilhamento. E as redes sociais estão nos permitindo isso, compartilhar esses anseios, esses desejos, essas expectativas e esperança. Porque eu vejo assim, a gente que trabalha com a segurança do trabalhador, a gente tem uma expectativa e a gente também tem uma esperança de melhorar as condições de trabalho. Muito obrigado, doutor. Eu acho até que essa parada que o nosso planeta está vivendo, né, é uma parada, né, para reflexão, e curioso, né, porque como físico nuclear também eu estudo a parte dos campos eletromagnéticos, né, e a gente sempre colocava a questão do vício da internet, o vício do celular, e sempre colocava de uma problemática do celular, que era as pessoas irem para o mundo virtual e não socializarem. O mundo parou, e as pessoas estão revendo isto, né, estão usando uma ferramenta tecnológica para se organizar, para se socializar e para se unir, né? Então, você tem hoje um momento, uma parada que as pessoas estão olhando para o seu próximo, olhando para si mesmo, percebendo a importância de confraternizar, a importância de estar junto com os colegas. Então, que nós saiamos desse momento que a gente está vivendo, que não é um momento confortável para ninguém, né? E nós saímos desse momento com uma esperança que a gente consiga valorizar todo esse sofrimento que o planeta está passando, né? Porque, de certa forma, todo sofrimento, toda a guerra, ela traz depois uma questão que é como valorizar aquilo que eu posso mudar, né? Então, ter coragem para mudar aquilo que a gente pode mudar, né? Então, na verdade, eu espero que nós tenhamos essa ferramenta, porque, como você disse aqui, meu primeiro live, em 83, quando trabalhava no Instituto de Física da USP, o celular não existia. E o computador lá era uma sala, cheia de geradores, com linguagem Fortran, cartão de perfuração. A gente não dava horário para usar o computador. Então, eu sou jurássico mesmo, sou da turma jurássica. Então, eu apanho muito na internet. E hoje, como esse instrumento me leva, em tempo real, para o Brasil inteiro. Porque, naquela época, para estudar alguma coisa, a informação, eu tinha que ir para a biblioteca. E dependia da velocidade da informação que chegava à biblioteca, que chegava aos livros. E hoje chega rápido. Então, hoje eu tenho que ter um filtro de filtrar aquilo que é conteúdo científico, aquilo que é fake, aquilo que é para denegrir a imagem de alguém, ou denegrir uma sistemática, mas, assim, ao mesmo tempo, socializar a informação. E eu acho que toda a humanidade vai ganhar, está ganhando com isso, né? Não é por acaso que o ser humano está vivendo mais, né?
a tecnologia está aí para colocar isso, para nos servir, e que ele tem esse instrumento, né, digno de relação das pessoas, cada vez mais utilizados. E antes, eu quero agradecer a você também, né, pela oportunidade, e aí, fica aí, nós temos aí quantos minutinhos? 7? Mais 6 aqui. Mas aí, deixa eu colocar, talvez, uma sinuca de bico aqui. Eu sei, pessoal, quando eu convidei ele, eu tinha colocado lá o tema da palestra, né, dessa live aqui, GRO e ergonomia. E o doutor foi muito ponderado de falar assim, Anderson, não vamos colocar ergonomia, porque talvez a gente tenha que entrar no âmbito da NR17, nós não temos uma atualização, tá? Mas nós temos aí uma redação proposta, né, que está em todo um processo. E eu acho que também, da mesma forma que o senhor trouxe uma mensagem muito, assim, reorganizadora da área da segurança do trabalhador, talvez eu vou focar um pouquinho, pedindo permissão, não entrando na especificidade da NR17. Mas, assim, um termo conceitual. A análise ergonômica que eu vou utilizar, uma análise ergonômica para a empresa como um todo, para identificar fatores de riscos, a análise, será que esse método, é a análise ergonômica que eu vou usar, ou existe um outro procedimento? Na minha leitura, acho que a toda opinião há controvérsia, né? Na minha leitura, a matriz de risco é a matriz necessária para determinar os fatores de risco, ok? Independente da ergonomia, a matriz de risco, tá? Agora, na questão ergonômica, nas demandas ergonômicas, na avaliação dos riscos ergonômicos, né? Talvez uma AET, né? E aí nós temos aí, inclusive, um modelo, nós tivemos um livro da Fundacentro aí da Leda, né? Análise coletiva do trabalho, né? Que coloca aí uma metodológica de coletivo entre os pares, né? De uma ergonomia francesa, que tem o indivíduo como centro, né? De observação, né? E de modificação do processo, né? Então, assim, quando eu consigo apontar, né, se eu tiver um fator de risco, aquilo que incomoda o trabalhador, né? Então, postura, a questão de mobiliário, a questão de acesso, ele consegue dizer aquilo que incomoda, ou você consegue observar postos de trabalho que você tem, dentro de uma avaliação ergonômica, condições postas visíveis. Então, esses ergonômicos são visíveis. E aí eu acho que a análise ergonômica, ela acaba trazendo, aflorando a validação desses riscos e a constatação destes, né? Então, avalia assim, uma matriz de risco, quando coloca risco ergonômico, então vou para a NR17 agora, implantar a NR17 e ver o que ele me traz de ergonomia, né? Ou seja, as demandas que o trabalhador tenha, quais são as reclamações, quais são as queixas, ou nem sempre as queixas, o absenteísmo que eu tenho, a ausência do trabalho, o afastamento, tudo isso está relacionado com questão ergonômica? Pode estar sim, né? E sabemos que, às vezes, uma análise ergonômica nem chega à constatação de uma questão problemática que foi posta aos ergonomistas, mas ela se reflete uma questão da organização. Então, quando eu tenho agora uma organização trabalhando com gestão de risco, né, eu vou minimizar esses impactos, essas demandas que virão para o ergonomista. Agora, se eu não tiver gestão, eu vou maximizar essas demandas, né, porque, na verdade, eu não estou atuando na organização do trabalho, na questão de riscos ocupacionais, e eu vou agravando a situação de conforto, associada à questão de conforto, à exposição ocupacional, né? Então, e o adoecimento do trabalhador, a fadiga do trabalhador, a queda da produtividade, e uma série de coisas que a ergonomia acaba apontando, né? Também. E acho que todas as ciências são construtivas. E quando eu tenho engenharia do trabalho definido como ciência e arte, do reconhecimento, avaliação e controle de riscos ocupacionais, né? Eu tenho ergonomia com a questão das leis naturais do trabalho, do processo de trabalho, o que traz. Então, são ciências que se falam, né? E ao se falar, então, para responder de forma objetiva, os fatores de risco são determinantes na matriz de risco, tá? E se eu tiver ali fator de risco ergonômico, eu tenho que analisar no viés ergonômico quais são os riscos que eu estou colocando lá. É a questão mobiliário, é a questão de conforto. Aí o ergonomista vai destrinchar isto, né? Então, eu acho que não se trabalha de forma isolada, eu acho que vai trazer informações. Lembrando que a nossa intervenção ergonômica é uma questão do conforto, né?
Nós temos 1 minuto para encerrar, então talvez um desenho seria uma avaliação preliminar de risco, para você levantar a relação de perigo e riscos. A partir de um processo de gestão, você pensar em possível levantar demandas que requer ou não a necessidade de um estudo através do análise ergonômica. Isso. E o plano de ação. Fechou. E o plano de ação. Isto é, esse é o GRO. Pessoal, não dá para parar essa live, mas o Instagram vai nos derrubar e ele me avisa quando está faltando 30 segundos. Essa live vai ficar gravado lá no YouTube para gente. A palavra-chave, as sílabas-chave dessa live, anote aí, tá? 100. Só que não é numeral, tá? S-E-M. 100. S-E-M. Alguém digita aí para mim, né? Então não é o número 100, 100, tá? S-E-E. S-E-M, desculpa. Então, são as sílabas dessa live, ok? Então lembre, live 1, 2 já teve as suas sílabas e agora eu estou entregando o conjunto de sílabas da última live. Pessoal, e uma outra coisa, o número, Anderson, me manda o link aí do canal do Telegram. Obrigado, o Neyton colocou aí, o Sérgio também. O número o DDD é 11, o número é 98811 9083. Vou de novo, DDD 11, o número é 98811 9083. E o último aviso, para você solicitar o seu certificado, é até o dia 12 agora, domingo de Páscoa, até o dia 12, às 23 horas e 59 minutos. Na segunda-feira, cadê meu certificado? Olha, acabou. Sua última chance é até às 23 horas do dia 12, tá bom? O Denis colocou o telefone aqui também. 11 98811 9083. Agradeço, professor. Agradeço, obrigado, pessoal. Vai derrubar a gente agora em 28 segundos e boa Páscoa. Gratidão. Boa Páscoa para todos. Gratidão a todos. Vamos ficar aqui, vamos esperar o Instagram. E aqui já começou o panelaço. Vamos esperar o Instagram. 10 segundos. Fica aí, gente. Quem gostou disso, fica aí. Não sai, não. O Instagram vai nos derrubar. Nós não vamos virar as costas para isso aqui, não. Movimento. 5, 4, Força, 3, fé e coragem. 2, 1. Tchau! Tchau.